Nessa lição, vamos ver as duas naturezas do cativeiro babilônico, histórica e exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas duas linhas de abordagem, inicialmente a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim como a denúncia sobre os falsos ensinos da atualidade. Eu sou o professor Daniel Ramos e esta é a lição 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, do primeiro trimestre EBD Jovens de 2024. O perigo de se esquecer da lei do Senhor, tópico 1. O povo de Deus e o cativeiro da Babilônia. Por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Jeremias 1, versos 11 e 12. Enquanto a segunda foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte. Jeremias 1, versos 13 e 14. Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento do seu povo com vistas ao escape do juízo. No livro de 2 Reis, ou no segundo livro dos Reis, capítulos 24 ao 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria a duração de 70 anos. Jeremias 25, versos 9 e 11. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre eles a voz de folgueiro e a voz de alegria. Jeremias 25, 10. Como era de se esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria dos seus irmãos em seus dias, que inclusive projetaram matá-lo. Jeremias 26, 7 ao 24. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Jeremias 27, versos 1 ao 11. Mas qual o propósito e causa do cativeiro? Bem, além de avisar sobre o que o seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que o seu povo se arrependesse e se convertesse, e então pudesse habitar na terra que deu a vossos pais. Jeremias 25, verso 5. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi o de destruir e nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Hebreus 12, versos 11. Além disso, o Senhor apresentou também o que levou a permitir o seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Jeremias 25, versos 7 e 8. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e aos seus ensinos. A saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi o de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. Jeremias 27, versos 6 e 11. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração de seu povo. Esdras 1, versos 1 ao 4, Neemias 8, versos 1 ao 18. Segundo tópico da nossa lição: não se pode deixar de ouvir as Escrituras. É uma advertência, hein? Causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva, lá em Gênesis 3, verso 5. O conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras. João 5, verso 39. Pois por meio delas a humanidade é informada a respeito do plano divino. O ser humano é, por natureza, inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e até desprezar as Escrituras. Jeremias 6, versos 16 e 17. Portanto, a principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana que, além de contrária a Deus à sua vontade, traz rebeldia. Consequências da indiferença às Escrituras. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu à ordem de Deus. Gênesis 2, versos 15 ao 17, 3, versos 6 e 7. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus, pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está na sua submissão a ela. Salmo 1, verso 1 ao 3. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões, isto é, na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Adão e Eva tentavam se esconder de Deus quando pecaram. Gênesis 3:8. Perceberam que estavam nus. Gênesis 3:7. E o homem culpou a mulher por sua atitude. Gênesis 3:12. A fonte de toda a insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e de sua palavra. Tiago 4, versos 1 ao 7. E o pecado só poderia ser vencido através do compromisso renovado e absoluto com os ensinos divinos. Salmo 119, verso 11. O caminho de volta às Escrituras. Que caminho é esse? Essa questão pode ser respondida de diferentes formas. E aqui será utilizado o texto de Neemias 8, versos 1 ao 12. Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus.
indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus. Como podemos ver, o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. O povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente a sua leitura. O livro da lei de Moisés foi colocado acima do povo que o referenciou. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou. O povo desejou aprender. Quebrantado e arrependido, o povo chorou. E a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é o pavimento através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. Terceiro tópico da nossa lição: o perigo dos falsos ensinos. A triste realidade dos falsos ensinos. O primeiro passo é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história. Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Timóteo 4:1. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. João 8:44. Ele enganou Adão, Eva, no jardim do Éden, levando-os à desobediência e cujas consequências atormentam os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual da igreja. Mas lá, já nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus. 1 Reis 18, versos 20 ao 22. Assim como nos dias de Jeremias, o espírito de engano atuava abertamente. Jeremias 5, 30 e 31. Bem como no período dos apóstolos, 1 João 4, verso 5. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação de falsos ensinos ainda opera e que os seus frutos são amargos e prejudiciais. Identificando os falsos ensinos. Árdua tarefa. Diante da realidade dos falsos ensinos e de seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia. Conforme analisado, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano e, de acordo com 1 João 4, verso 1 ao 6, é possível identificá-los e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz do seu Senhor não serão enganados. Em Gálatas 1, versos 6 ao 11, Paulo fala sobre esse espírito de engano que ele chamou de outro evangelho. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho. Romanos 1, versos 16 e 17. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Vencendo os falsos ensinos. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição, é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Ouça a palavra de Deus. Jeremias 27, versos 4, 5 e 11.
e identifique os falsos profetas e não dê ouvidos aos seus ensinos que contrariam a mensagem de Deus. Jeremias 27, versos 9 e 10. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade da sua mensagem. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. 2 Coríntios 3. O apóstolo mostrou também que, diante dos falsos ensinos, ele não desfaleceria, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versos 1 e 2. Portanto, devemos confirmar e afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança no Evangelho da verdade e na verdade do Evangelho, pregando-o em todo o tempo sem adulterá-lo. 2 Timóteo 4, versos 2 e 4. Conclusão. Partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico em que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Obrigado.